Você já saiu de uma conversa pensando: será que eu exagerei? Já pediu desculpas sem entender exatamente pelo que estava se desculpando? Já deixou de fazer alguma coisa simplesmente para evitar a reação de alguém? Ou talvez tenha pensado: essa pessoa só está preocupada comigo. Mas no fundo, você começou a perceber que precisa medir cada palavra, cada atitude e até as suas escolhas para não provocar um problema? E é justamente aí que mora uma das partes mais perigosas da manipulação. Ela nem sempre parece uma manipulação. Às vezes, ela chega disfarçada de amor, de preocupação, de silêncio, de sofrimento e até de vítima. Eu sou Raquel Guedes, psicóloga clínica, e hoje eu quero te mostrar 5 formas de manipulação que aparecem com muita frequência nos relacionamentos. E talvez alguma delas faça você se lembrar de algo que viveu ou que pode estar vivendo. Mas existe uma coisa importante. Uma atitude isolada não define uma pessoa. O que precisamos abordar é o padrão, porque conflito faz parte de qualquer relação, mas manipulação é outra coisa. A primeira delas é o gaslighting. Imagina que você lembra claramente de uma situação. Você fala sobre ela e a resposta vem: isso nunca aconteceu. Você está inventando. Você entendeu tudo errado. Você é sensível demais. No começo, você pode até discordar, mas quando isso acontece repetidamente, alguma coisa começa a mudar. Você passa a confiar menos na sua própria memória. Começa a pensar 2 vezes antes de falar. Repassa mentalmente as conversas e às vezes termina pedindo desculpas por algo que nem sabe se fez. O problema não é simplesmente 2 pessoas terem lembranças diferentes. Isso acontece. O problema é quando alguém, de forma recorrente, nega ou distorce acontecimentos para fazer você duvidar da própria percepção. E existe uma pergunta que pode ajudar. Depois dessas conversas, você se sente mais esclarecido ou cada vez mais confuso sobre o que aconteceu? A segunda forma de manipulação é a chantagem emocional. Agora pense em alguém dizendo isso: se você realmente gostasse de mim, faria isso. Depois de tudo que eu fiz por você, então você prefere me decepcionar? Perceba o mecanismo. A pessoa não está necessariamente apresentando um argumento. Ela está tentando fazer você sentir uma emoção suficientemente forte para que você abandone aquilo que queria ou que precisa fazer. Essas emoções são culpa, medo, obrigação, vergonha. E aos poucos você começa a tomar uma decisão não porque concorda, mas porque quer evitar a reação da outra pessoa. E esse é um sinal importante. Quando dizer não passa a parecer perigoso emocionalmente, vale prestar atenção na dinâmica dessa relação. A terceira maneira de manipulação é o silêncio como punição. Agora vamos falar de algo que gera muita confusão. Ficar em silêncio não é automaticamente manipulação. Às vezes, alguém precisa realmente de tempo para se acalmar. O problema é quando o silêncio vira uma ferramenta de manipulação. A pessoa para de responder, ignora, se afasta e deixa você tentando descobrir: o que eu fiz? Será que ela está brava? Será que preciso pedir desculpa? E depois de um tempo, você percebe que está disposto a fazer qualquer coisa para recuperar a atenção daquela pessoa. Nesse caso, o silêncio deixou de ser simplesmente espaço. Ele passou a funcionar como mecanismo de controle. Uma relação saudável pode precisar de espaço, mas espaço saudável vem acompanhado de comunicação. Algo como: estou chateado, preciso de um tempo e depois conversamos. Isso é muito diferente de usar o silêncio para deixar o outro ansioso até que ele ceda. A quarta forma é a vitimização.
Isso talvez seja uma das mais difíceis de perceber, porque sentir-se vítima não significa necessariamente manipular alguém. Uma pessoa pode realmente estar sofrendo. O problema surge quando toda vez que precisa assumir uma responsabilidade, ela transforma a situação em um problema sobre como ela é a verdadeira vítima. Você diz: "Você me machucou." E a resposta vira: "Claro, eu sempre sou o culpado." Você estabelece limite e a pessoa responde: "Depois de tudo que eu fiz por você, é assim que você me trata?" Agora observe o que aconteceu. A conversa começou sobre uma atitude, mas terminou com você se sentindo culpado por ter levantado um assunto. E essa inversão pode fazer com que o problema nunca seja resolvido, porque toda tentativa de responsabilização acaba sendo transformada em ataque. A quinta maneira de manipulação é o controle disfarçado de cuidado. E essa é difícil de identificar, porque ela pode começar com uma frase aparentemente bonita. "Eu só quero o seu bem. Estou fazendo isso porque eu me preocupo com você. Eu conheço essas pessoas, mas você não deveria andar com elas. Me avise onde você está." É preocupação, mas existe uma diferença entre cuidar e controlar. Cuidado respeita a autonomia. Controle tenta reduzir essa autonomia. Cuidado pode dizer: "Estou preocupado com você. Quer conversar?" Controle pode dizer: "Se você fizer isso, eu vou ficar muito chateado." Cuidado oferece apoio. Controle cria culpa, obrigação, medo. E talvez uma das perguntas mais importantes seja: essa pessoa está cuidando de mim ou está tentando decidir por mim? Agora existe algo que todas essas formas de manipulação têm em comum. Não é apenas frase, é o efeito que o padrão começa a produzir em você. Você começa a pensar: melhor não falar isso, melhor não contrariar, vou fazer para evitar o problema. Talvez a culpa seja minha, talvez eu esteja exagerando, talvez eu precise provar que eu gosto dela. E sem perceber, você vai diminuindo o próprio espaço dentro da relação. É por isso que identificar manipulação não significa sair por aí apontando o dedo e colocando o rótulo em todo mundo. Significa aprender a observar como a relação faz você se sentir e se comportar ao longo do tempo. E também existem outras formas de manipulação que precisam ser analisadas caso a caso. A psicoterapia é um espaço excelente de escuta e elaboração dessas formas de manipulação. Eu realizo esse trabalho. Se você quer fazer psicoterapia comigo, o meu contato está na descrição. Então, se alguma dessas situações faz você lembrar de alguém ou de uma situação própria, antes de concluir qualquer coisa, faça 3 perguntas. Primeira, eu posso discordar dessa pessoa sem ser punido emocionalmente? Segunda, eu posso dizer não sem precisar provar que continuo amando, respeitando ou valorizando essa pessoa? Terceira, quando existe um problema, existe espaço para diálogo e responsabilidade dos dois lados? Se a resposta for constantemente não, talvez exista uma dinâmica que merece ser observada com mais cuidado. E talvez a parte mais importante seja essa: você não precisa esperar que uma relação chegue ao extremo para reconhecer que alguma coisa não está fazendo bem. Desconforto recorrente é informação. Confusão recorrente é informação. Medo de estabelecer limites é informação. E perceber isso não significa necessariamente que você precisa tomar uma decisão imediatamente. Significa apenas que você pode olhar para a relação com mais clareza, porque uma relação saudável não exige que você abandone sua percepção, sua autonomia ou seus limites para provar que você se importa. Se você conhece alguém que vive dizendo: será que eu estou exagerando? Talvez esse vídeo pode ajudá-la a olhar para a situação por outro ângulo. Compartilhe com essa pessoa, não para colocar um rótulo em ninguém, mas para lembrar uma coisa:
Entender o que está acontecendo é o primeiro passo para escolher como agir. E agora eu quero saber de você. Qual dessas formas de manipulação é mais difícil de perceber? Gaslighting, chantagem emocional, silêncio, vitimização ou controle disfarçado de cuidado? Escreva nos comentários, deixe seu like e até o próximo. Tchau, tchau!